Esse é o Transa Podcast. Ei, aí, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. Eu tô muito feliz de estar de volta, eu tava morrendo de saudade de estar aqui, mas calma, que esse não é um episódio da segunda temporada. Na verdade, a segunda temporada do Transa já está em execução, investigação e produção. Vai ter como tema norteador a masculinidade. Inclusive, fica aqui o convite para todo mundo que tiver interesse de mandar áudio, pergunta, relato, ideia, piração, referência, falação, enfim, desabafo, o que vocês quiserem. Manda pra gente ou pelas redes sociais, no Transa Podcast _ ou Mariatrica __, ou para os mais analógicos, um e-mail pelo transapodcast@gmail.com. Inclusive, nas redes sociais a gente tem vários reels, stories, caixinhas de pergunta, participa lá, dá o seu depoimento, a sua fala, me conta o que você acha, porque todo o processo do Transa, ele parte e quer partir exatamente dessa troca, dessa busca, desse emaranhado de atravessamentos para a gente poder transar ideias juntos. Todo esse endereço você também encontra aqui no link da bio do Spotify e bora juntos, porque enquanto a gente espera a segunda temporada, surge esse novo formato de episódios, que é como uma forma de preencher preencher o espaço entre uma temporada e outra e a gente continuar sendo atravessados e trocando um pouquinho. Esses episódios não têm um tema específico, eles podem estar em diálogo com a primeira temporada, com a segunda, ou simplesmente estar falando de outra coisa. E pode ser uma experimentação, uma pira mais artística, uma leitura, um relato, enfim, ou simplesmente uma balangação de beiço meio frita-trica, sabe? Só que meio curtinho. Então, bora juntos e é muito bom ter de volta. Você me escuta? Quando eu tinha 12 anos... Era 12? Eu fui pro hospital 4 vezes em 2 semanas. Da minha idade eu nunca sei. Foi a primeira vez que eu me lembro de sentir uma dor muito grande. Eu tinha comido algo que tinha me feito mal. Eu chegava no hospital, me medicavam, faziam todos os exames e eu retornava pra casa, medicada. Mas a dor continuava. Quando eu fui pro hospital pela 4ª vez, os médicos pararam. Me mostraram os exames, o raio-x. Meu estômago só tinha pequenas nuvenzinhas assim, sabe? Que era gás. Compararam todos os testes daquelas últimas idas. Nada. Não tinha mais nada pra sair. Me medicaram e me mandaram de volta pra casa. Minha mãe estava comigo naquele dia. E aí ela me olhou e falou: "Você vai ter que aprender a lidar com a dor." Eu fiquei esperando a dor voltar. Eu queria entender o que eu podia fazer com ela. Como aprender a lidar. Porque minha mãe soltou a frase de efeito e foi embora. Até que veio a primeira onda da cólica. Era muito aguda e forte. Eu comecei a urrar, como eu sempre estava fazendo. Até que parei. Tomei ar, fechei os olhos e tentei me concentrar no que doía. A dor era imensa, mas quanto mais eu olhava para ela, mais sentia, sem me esquivar, sabe? Menos ela doía. Ela se dilatava e ia perdendo a forma. A dor se expandia. 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 E se tornava outra coisa. Agora, toda vez que a dor vinha, eu só não resistia. No vazante de hoje, eu queria falar sobre a dor. E eu fiquei muito tempo pensando como falar da dor, da ferida. É porque a dor é quase um não estado, assim. Pode ser um sintoma, uma consequência ou até uma condição, mas ela não é algo que a gente consegue... Não sei, acho que a gente às vezes evita muito olhar pra dor, assim. E é engraçado porque eu acho que a dor cria muita coisa também, assim, mesmo a gente temendo muito ela, sabe?
Às vezes eu fico no exercício de pensar outros lugares que a dor ocupa, assim. Qual que é a função que ela ocupa nesses lugares, sabe? Lugares mais materiais, assim, que fica mais fácil de olhar. Tipo quando o seu músculo dói, quando você tá malhando. Tá se fortalecendo, na verdade. Ou quando os adolescentes falam que os ossos doem à noite, que é porque o corpo tá crescendo e aí tem essa dor de tá de fato crescendo, se estirando, né? Tem aquela dor também que é quase um prazer, sabe? Não no sentido meio sadomasoquista, tem esse também. Mas é tipo aquela dor quando você tá se alongando e arde um pouco, mas é bom também. Sei lá, eu queria abrir aqui um espaço pra gente pensar na dor sem colocar ela junto do sofrimento, sabe? Porque eu acho que só vai reforçar essa grande negação da dor. A dor em conjunto do sofrimento, nessa conjunção inevitável o tempo todo, ela vai se tornar sempre um lugar que a gente vai evitar. Porque aí a gente nunca pode passar por ela sem sentir que isso é algo muito ruim. E a dor, ela é meio necessária, assim. Tipo nesses casos para crescer. Ou às vezes quando uma coisa chega no fim, por exemplo. A morte, quando a gente lida ou se depara com ela, seja uma morte mesmo, um fim, uma perda, um término, a gente lida com a coisa. Na verdade, a gente não lida com a coisa, porque eu acho que esse lugar do fim, da morte, ele é meio abstrato, então fica meio que um buraco ali. E aí a gente depois começa a sentir várias coisas. A dor, a raiva, a angústia, a solidão, enfim. E esse processo, essa transição, esse luto, ele vai trazer muitos desconfortos, assim, e passar por essas coisas é sempre muito difícil. Mas esse processo, assim, esse exercício desse desconforto e essa experimentação desse tanto de sentimento e afeto estranho é que possibilita que a coisa se torne outra, sabe? A gente não pode não viver esse processo. Outro dia eu estava ouvindo uma astróloga, inclusive, falando um trem muito bom, que ela falava que o processo de luto é o que nos permite a transição. Sem o luto, a gente não consegue transmutar a morte. E não consegue ver naquele lugar ali também outra coisa, seja vida ou o que quer que seja. E eu acredito que a dor também pode ser parte desse processo, sabe? A dor, ela cria coisas. A dor, o erro, os ciúmes, a fúria. Eu acho que são uma daquelas coisas que a gente não precisa evitar, sabe? Acho que é só não se apegar tanto a elas, assim. Mas isso não significa se apegar também a resistir a elas, porque isso é a gente se apegando, né? Às vezes é só meio que deixar ela passar pela gente também, assim. Enfim, eu acho que eu trouxe essa pira aqui pra dar vazão a algumas coisas que eu tô pensando e porque às vezes eu acho que a gente não vai conseguir não sofrer, mas a gente pode aprender a sofrer melhor. Transa. Os vulcões formam-se nas zonas de convergência, ou seja, nas regiões onde há choque entre as placas tectônicas, que estão meio que encontradas sobre esse material magmático. Os vulcões são estruturas geológicas que fazem a ligação do interior da Terra com o meio externo. Por meio dessa abertura, dessa fresta, lavas, cinzas e gases e outros materiais são expelidos. O acúmulo da pressão provocado pelo movimento das placas provoca a descarga de energia e, consequentemente, a erupção vulcânica. Hoje eu sonhei com um vulcão. Eu olhava para o fundo, observando uma película branca muito fina. Me dava uma sensação estranha, porque eu não tinha medo. Eu via meus pés muito próximos da beirada que dividia o chão do magma. O nada. Via a lava saindo, escorrendo do meu lado. E de repente uma enxurrada levava meu corpo e dos outros, lavando toda a cidade. A água me deixava em uma casa. Eu descia,
e encontrava pequenas salas de um azulejo muito branco. Eu fugia daquilo que vinha vindo. Abria portas e mais portas, e a passagem ia fechando, até chegar em uma que nem se eu me contorcesse muito teria como caber. Aí eu me viro, de costas para a janela. Deixo as passagens, as frestas. Vou em direção à porta. No sonho, alguma coisa me fazia sentir que a lava não ia vir. Então eu paro de temer o vulcão e o escuto. O sonho foi uma conversação. Você acabou de ouvir mais um episódio do Transa Podcast. E enquanto a gente espera a segunda temporada, vale o convite também para escutar ou reescutar a nossa primeira temporada, que tem como tema a não monogamia. Ah, e lembrando, curte a gente aqui no Spotify, compartilha esse episódio com um amigo, amiga, crush, pai, mãe, filho, enfim, com quem você quiser, joga nas redes sociais, segue a gente no Instagram, segue a gente aqui no Spotify também e bora juntos!